quando nós vamos às regiões do Karoo, encontramos uma típica paisagem africana de savana, onde temos acácias, capim, zonas com alguns rios, mas essencialmente uma zona muito mais árida do que luxuriante. E aparenta um lago passado, que já deve estar seco, areias soltas, com pouca granometria, e um espaço mais ou menos assim, capim fresco, não muito velho. O Niassa, há 250 milhões de anos, era bastante diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia é uma típica savana africana e há 250 milhões de anos o que nós tínhamos eram bastantes plantas, essencialmente fetos, que era uma zona com muito mais rios, e embora a posição no globo fosse mais ou menos parecida, aquela região de Moçambique estava agarrada a outras placas continentais que estavam muito mais próximas, nomeadamente a América do Sul, que estava agarrada à África, e a Índia, que ainda estava também agarrada ali a Moçambique e Madagascar. Por isso mesmo é que hoje em dia encontramos fósseis muito parecidos em Moçambique, na África do Sul, no Brasil, mas também na Índia. Os sedimentos do Karoo mostram-nos que existia uma enorme diversidade de fósseis até há 250 milhões de anos. E depois vemos a diversidade a diminuir consideravelmente. E quando eu digo consideravelmente, é mais de 90% das formas de vertebrados terrestres desapareceram, extinguiram-se e não chegam a evoluir para o Triásico, que é o período imediatamente a seguir ao Pérmico. Dentro da linhagem dos Synapsida, os que sobreviveram foram os Cynodontes, que deram origem aos mamíferos, e os Dicynodontes, que se extinguiram depois no Triásico. Dentro dos Dicynodontes temos alguns fósseis de Moçambique, como por exemplo o Niasodon mufumukazi. Trouxemos o fóssil para Portugal, ele esteve na Lourinhã durante algum tempo a ser limpo. São vários métodos de preparação de fósseis, a começar pelos mecânicos, químicos. O martelo pneumático ajuda-nos a escavar o fóssil, a destapar o fóssil. Nós tentámos descrevê-lo, mas faltavam-nos muitos caracteres que estavam no interior do fóssil e que nós não tínhamos acesso apenas com as tecnologias que tínhamos utilizado. Para ter acesso a esses dados, tínhamos que destruir o fóssil, teríamos que o cortar ou teríamos que o partir para observar esses caracteres anatómicos que estavam no seu interior. Mas em vez disso, nós optámos por fazer uma coisa um bocadinho diferente, que foi levar o fóssil a uma máquina de TAC que existe em Hamburgo, nas instalações do sincrotrão. O feixe de raio-x que é obtido numa infraestrutura de sincrotrão é milhões de vezes mais intenso, em termos de brilho, do que o que nós observamos no equipamento convencional de tomografia existente no hospital, o que nos permite observar detalhes muito mais finos nos fósseis. Depois de o reconstruirmos tridimensionalmente e começarmos a viajar por dentro do fóssil, a identificar todos os ossos, é incrível a quantidade de detalhe que existe. Nós estamos a conseguir encontrar detalhes e a reconstruir detalhes de coisas que são mais pequeninas que 1 milímetro. Centenas de vezes mais pequeninas que 1 milímetro. Foi muito giro a quantidade de informação que foi possível tirar daquelas imagens. Nós temos 3 canais semicirculares no ouvido que estão orientados em 90 graus cada um deles e que nos dão a sensação das 3 dimensões. E nós sabemos que um desses canais, o canal semicircular horizontal, para nós termos a nossa cabeça em posição de alerta, ele tem que estar horizontal quando comparado com a superfície da Terra. E nós fazemos isso sem pensar, instintivamente. E há muitos animais que também o fazem. Se nós fizermos isso com a cabeça do Niasodon, vamos colocar a cabeça relativamente ao resto do corpo numa posição muito mais levantada do que tradicionalmente os anatomistas faziam ao longo dos últimos 150 anos, sempre que descreveram Dicynodontes. A dentição do Niasodon também é muito curiosa porque o grupo ao qual ele pertence tem tipicamente 2 presas grandes. Daí o nome Dicynodontes, quer dizer 2 dentes típicos de cão. E o nosso Niasodon mufumukazi
Não só não tem essas duas presas típicas de cão, como tem dentes muito pequeninos a seguir ao sítio onde deveria ter essas presas. Coisa que os outros não têm. Portanto, os outros não têm os dentes pequeninos e têm os dentes grandes, e o nosso não tem os dentes grandes, mas tem os dentes pequeninos. E ao observarmos o fémur, podemos ver que o fémur tem aquilo que se chama uma linha epifisial. E essa linha é resultado da fusão da cabeça do fémur com a parte distal do fémur, que até agora só se conheciam em mamíferos muito posteriores ao Niasodon. E o Niasodon vem fazer recuar em 20 ou 30 milhões de anos a primeira ocorrência de uma linha epifisial, se aquela é verdadeira, no nosso animal. O Niasodon mufumukasi não é um mamífero, mas é um parente próximo dos mamíferos atuais. É mais próximo evolutivamente dos mamíferos do que dos répteis, das aves, dos peixes, dos anfíbios, de qualquer outro animal. E por isso podemos dizer que ele é um nosso tio-avô, numa metáfora simbolizando a evolução dos animais, não é? A população local está entusiasmada. Eles sentiram que realmente aquela aldeia faz parte de uma comunidade científica. Em Moçambique há muita carência de investigadores. Nós precisamos de capacitar as nossas instituições para a investigação. E qualquer desenvolvimento de um país não é sustentável sem a investigação. E o projeto PAL-NIASA tem as três componentes, que é a parte de investigação, tem a parte da formação e tem a parte da conservação e da divulgação. Portanto, esta é uma das grandes missões do Museu Nacional de Geologia, que é fazer a promoção e a divulgação do conhecimento científico de Moçambique para a sociedade civil. One, two.